Olá, pessoal, seja bem-vindo à aula de ensino religioso. Espero que vocês estejam bem e estejam em paz com muita saúde, tá? Como já é do conhecimento de todos, estamos no período junino, não é isso? Então, um período tão importante que está voltado tanto para o aspecto histórico, social e, sobretudo, cultural, né? Então, o nosso conteúdo de hoje é as festas religiosas e as representações do mês de junho. Então, a gente vai entender quais são as festas religiosas que existem no mês de São João, né, que é o mês de junho, e entender também o que significa a ideia de representação do mês de junho. Porque esse mês, dentro da religião cristã, especificamente dentro da Igreja Católica, é um mês importante, tá? Assim como os demais. Ok? Então, para quem já chegando agora, prazer, sou o professor Marcos. Espero que vocês consigam absorver o máximo de informações. Não esqueçam de fazer as atividades, de copiar as perguntas no seu caderno, de responder as perguntas, de colocar, tirar uma foto e enviar para o seu professor de religião, ok? Lembrando a importância da atividade, que é uma forma de entendermos se você está compreendendo o assunto ou não. Então, hoje é as festas religiosas e a representação do mês de junho. Aí, semana seguinte, né? Aí vamos trabalhar o ponto sobre um reforço, uma complementação a mais sobre este conteúdo. Então, quando você condena a religião do outro, você deixa de praticar a sua. Essa é uma frase que eu sempre levo para a minha vida e eu tenho certeza que vocês também, a partir de agora, vão levar. E toda vez que vocês presenciarem alguma cena de violência simbólica, de violência mental sobre a religião do outro, você lembre sempre disso. Quando você condena a religião do outro, você deixa de praticar a sua. Aqui é uma mensagem de paz, uma mensagem de harmonia, uma mensagem de tolerância e, sobretudo, respeito às diferentes formas de manifestação de religião, tá? Então, vamos lá. Mas só que antes de eu falar sobre, de fato, o que representa o mês de junho dentro da questão religiosa, eu preciso que vocês entendam aqui um pouquinho a palavra religiosidade. A palavra religiosidade. Religião é um princípio de diferentes formas. Como assim, professor? Religião nós temos diversas, né? Religião é derivada ali, tem relação da palavra religiosidade, mas só que ao mesmo tempo, uma está diferente da outra. Olha só, religião significa o simples fato de você aderir ou não a uma determinada doutrina ou preceito religioso. Ok? Já a palavra religiosidade significa a compreensão. Mesmo você sendo de uma religião, a religiosidade permite que você compreenda e entenda outras formas de manifestação, tá? Então, vejam só, o que é religiosidade? Religiosidade significa a qualidade do indivíduo que possui disposição ou tendência para refletir sobre os aspectos da atividade religiosa, seja qual for a religião. Isso quer dizer o seguinte, um exemplo, se eu sou da religião católica, a partir do estudo da religiosidade, isso me permite também que eu entenda como ocorre a religião, por exemplo, evangélica ou protestante, ou a religião do candomblé, ou a religião budista. O fato de eu buscar entender essas formas de manifestação religiosa, né, de fé e de espiritualidade, não significa que eu estou deixando de praticar minha religião. Não, pelo contrário. É por meio da religiosidade que me permite ali refletir sobre os aspectos de uma religião que é diferente da minha. Então, eu quero que vocês entendam muito bem essa palavra aqui, porque o objetivo dessa aula, por mais que
A questão das festas juninas ao longo da história, ela estava associada dentro da religião católica, mas o fato de você não ser católico não significa que você não deve entender ou compreender a religião do outro, tá? Pelo contrário, por meio da religiosidade, você pode estar visitando, você pode estar compreendendo diversas religiões que são diferentes da sua. O fato de você conhecer, o fato de você entender a religião do outro, não significa que você não está deixando de praticar a sua. Então, religiosidade, ela aborda os sentimentos religiosos e a tendência que o indivíduo tem no que se refere às coisas sagradas. Então, religiosidade são coisas sagradas que permitem que eu entenda a religião do outro. Então, vamos lá. Normalmente, a religiosidade consiste em uma série de ações que têm como objetivo a reflexão dos valores éticos que apresentam algum teor religioso. Então, essa discussão sobre a palavra religiosidade dentro das festas juninas é importante, sim, porque as festas juninas, durante um certo tempo, ela estava ali atrelada a alguns momentos religiosos do catolicismo, mas eu mesmo não sendo catolicismo não significa que eu não possa entender sobre as festas juninas, até porque durante um certo tempo, e até hoje também nos dias atuais, as festas juninas hoje é vista por muitos líderes religiosos como uma festa de profanidade, né? Como algo profano, como algo mundano, como algo que vai contra aos preceitos religiosos. Mas temos que entender que são diversas formas de manifestações. Enquanto umas religiões acabam discriminando as festas juninas, outras já vê a festa juninas de uma outra forma, de um outro modo, ali voltada para o aspecto cultural. Então, como surgiu as manifestações juninas? Já como nós entendemos aqui a ideia de religiosidade. Como surgiu as manifestações juninas? A festa junina é uma tradicional festividade popular que acontece durante o mês de junho. Essa comemoração é comum em todas as regiões do Brasil, especialmente no Nordeste, e foi trazida para o Brasil por influência dos portugueses no século XVI. Inicialmente, a festa possuía uma conotação estritamente religiosa e era realizada em homenagem a santos como São João e Santo Antônio. O que é que esse fragmento vem trazer hoje para nós? O fato histórico, que as manifestações juninas é um importante acontecimento tradicional, né, de festividade do mês de junho, que chegou ao Brasil no início do século XVI, tá? Chegou ao Brasil como? Por meio do processo de colonização, né? Então, o que é que eu já posso deixar de informação para vocês aqui? Que as festas juninas, ou manifestações juninas, é de origem europeia, como vocês vão perceber mais lá na frente. Então, as festas juninas é de origem europeia e chegou ao Brasil por meio do processo de colonização pelos portugueses no século XVI. Né? Então, aqui não é uma imagem que representa lá o século XVI, tá? Aqui é da década de 90, né? De como a questão das festas juninas eram vistas naquele período. Então, é a chegada da festa junina ao Brasil. O começo da festa junina ao Brasil, né, remota ao século XVI, as festas juninas eram tradições bastante populares na Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha. E por isso foram trazidas para cá pelos portugueses durante a colonização, assim como muitas outras tradições. Quando introduzida no Brasil, a festa era conhecida como festa joanina, em referência a São João, mas ao longo dos anos teve o nome alterado para festa junina, em referência ao mês no qual ocorre no mês de junho. Inicialmente, a festa possuía um forte tom religioso, conotação essa que se perdeu em parte, uma vez que é vista por muitos como
uma festividade popular do que religiosa. Além disso, a evolução da festa junina no Brasil fez com que ela se associasse a símbolos típicos das zonas rurais. Então, olhe que ponto importante. A gente já entendeu aqui que as festas juninas, elas não é de origem brasileira, ela não é de origem americana, ela é de origem europeia. E era uma tradição muito comum lá no século XVI, em Portugal e na Espanha. Porém, com o processo de colonização, foi trazida essa cultura para o território brasileiro. O segundo parágrafo aqui, pessoal, inicialmente a festa possui um tom religioso. O que é que isso significa dizer? Que lá no século XVI, as tradições religiosas, especificamente essas festas juninas, elas eram vistas como momentos religiosos, tá? Eram manifestações religiosas que ocorriam no seio da religião, especificamente no continente europeu. Porém, com o passar dos tempos, o que era um tom religioso passou a ser visto como um tom popular. Qual é a diferença do tom religioso para o tom popular? O tom religioso significa que as festas juninas estavam ligadas a preceitos religiosos, lá no século XVI. Porém, nos dias atuais, as festas juninas passou a ter um tom popular, ou seja, que não está ligado necessariamente a preceitos ou doutrinas ou fundamentos religiosos, mas sim a massa como um todo, ok? Com o passar do tempo, as festas populares foram agregando novas formas de ver e apreciar essa cultura, foi agregando novos elementos. Então, esse símbolo, né, das festas juninas, aos poucos foi agregando ali elementos ligados à zona rural. Né? Então, quando hoje se fala de festa junina, né, muitas religiões acabam ali discriminando as festas juninas, tá? Como algo ligado a uma prática satânica, ou se não ligado a uma questão que não tem nada a ver com o preceito religioso. Mas, lá no passado, né, como muitos historiadores se debruçam e passam a pesquisar esse tema, sim, as festas juninas, elas surgiram ali através de alguns preceitos religiosos. E esses preceitos religiosos, de acordo com o passar do tempo, foram se perdendo na história. Então, por isso, hoje, as festas juninas, ela tem um olhar mais popular do que religioso, né? Então, as festas para os santos. Agora, trazendo aqui para o preceito do catolicismo. Então, festas para os santos. Já é tradição realizar as festas em datas específicas, mas isso tem uma explicação. Cada festa é definida para simbolizar a devoção a três santos populares da Igreja Católica, né, que são eles: Santo Antônio, que é aí em alusão ao dia 13 de junho, São João, dia 24, e São Pedro. Aí, para melhor entender aqui sobre as festas juninas, sobre essa manifestação religiosa, né, que ocorre em 3 momentos de junho, né, que é no dia 13, 24 e 29, eu vou especificar aqui, né, de acordo com os princípios e fundamentos do catolicismo, o que esses 3 santos representam dentro da religião católica. Então, Santo Antônio, né, segundo os preceitos, nasceu em Lisboa, em Portugal, ok? Em 1195 e faleceu em Pádua, na Itália, no dia 13 de junho de 1231. Foi primeiramente religioso agostiniano e depois tornou-se franciscano. Chegou a conhecer São Francisco de Assis e com ele conviveu com um tempo. São Francisco nomeou responsável pela formação dos frades, diante de sua grande capacidade intelectual e de conhecimento teológico. É o santo junino com maior apelo popular. É chamado do santo dos pobres e também muito procurado como santo casamenteiro,
por ter ajudado moças pobres a conseguirem os dotes para o casamento. Essa daí é a visão, né, de acordo com os preceitos da religião católica sobre o Santo Antônio. Aí vamos lá para o São João Batista, né, cujo nome São João significa Deus a graça. Deus dá a graça. Foi o precursor de Jesus, ele se alegrou com a chegada do Messias, ainda no ventre de sua mãe, Isabel, quando esta recebeu a visita de Maria em sua casa. Ele foi o único profeta a anunciar a chegada do Messias e a mostrá-lo no meio do povo. Então, vocês conseguem, pessoal, até aqui o momento, perceber o seguinte, né? Que dentro das festas populares, que dentro das questões juninas, existem aí as manifestações religiosas. Essas manifestações religiosas, de acordo com o princípio cristão, é 3 momentos celebrados: São João, Santo Antônio e São Pedro. Cada santo possui a sua história, possui sua trajetória, sua própria identidade. A questão aqui é vocês perceberem como, ao longo do tempo, as festas religiosas foram sendo misturadas, né, miscigenadas, melhor dizendo, diversificadas com as festas populares. E hoje nós temos 2 mundos, o mundo popular e o mundo religioso dentro do mês de junho. Então, por isso que o mês de junho, né, para quase todos os brasileiros, é um mês que representa a fé religiosa, mas, ao mesmo tempo, é um mês que representa ali as festividades populares. Aí vamos lá para o São Pedro. Foi o primeiro a ser chamado por Jesus com seu irmão André. Jesus o convidou para deixar o barco na praia e caminhar com ele, pois o faria pescador de homens. Pedro prontamente deixou tudo e passou a caminhar com Jesus. Então, são histórias diferentes, né, representações diferentes, mas que são aí comemorados dentro dos preceitos do catolicismo no mês de junho, tá? E aqui são os 3 santos que representam aí essa cultura e essa manifestação religiosa: São Pedro, São João e Santo Antônio. Então, outro ponto importante que eu trago para vocês. Estas festas eram há um certo tempo, né? Lá no século XVI, século XV, século XIV. Essas festas eram realizadas como forma de afastar os maus espíritos e qualquer praga que pudesse atingir a colheita. Para melhor entendermos isso, é preciso considerar que o solstício de verão no hemisfério norte acontece exatamente no mês de junho. As comemorações realizadas por diferentes povos pagãos e europeus começaram a ser cristianizadas a partir do momento em que o cristianismo se consolidou como principal região do continente europeu. Assim, a festa, originalmente pagã, foi incorporada ao calendário festivo do catolicismo. Olhe, o que é que essa informação vem trazer para a gente? O seguinte ponto, que lá naquele período da antiguidade, essas festas tinham como principal objetivo afastar os maus espíritos da época da colheita, tá? Enquanto isso, as comemorações realizadas pelos povos pagãos europeus. Quem eram esses povos pagãos europeus? Eram justamente pessoas ali que não seguiam os princípios do catolicismo. Então, essas festas ali eram, sim, de origem pagã, porque eram praticadas por pessoas que não seguiam nenhum princípio religioso. Mas, a partir do momento que o cristianismo, especificamente o catolicismo, foi consolidado na Europa, né? Foi expandido, cresceu ali na Europa, essa festa pagã, né, que é as festas juninas, que é essa manifestação, foi inserida no calendário católico, inserida nos festejos do catolicismo, ok?
mas que com o passar do tempo, as formas, o modo foi se alterando. E hoje o que nós temos um encontro entre o religioso e o popular. Aí uma imagem é para representar justamente as cores, né, que isso daqui eu vou trabalhar com vocês mais de forma especificamente em sociedade e cultura, tá? Lembrando que vocês podem observar que esse ponto entre popular e religioso, ele permanece, se a gente parar para observar apenas questões e elementos característicos em nosso entorno, sempre terá apresentações, sempre terá eventos, sempre terá quadrilhas juninas, trazendo a história dos santos. Então, no mês de junho, se torna quase impossível separar o que é de fato religioso e o que é de fato popular, tá? É justamente por isso essa diversidade de concepções, essa diversidade, né, religiosas nos permite a ser hoje, por exemplo, pessoas que possuem características totalmente diferentes, seja seu modo de agir, seja seu modo de pensar. E aqui, pessoal, nós vamos para a nossa atividade de hoje, tá? Que ela é bem práticazinha aqui. Olha, de acordo com o que estudamos, defina o que é religiosidade. A definição, pessoal, ó, está justamente aqui, ó. Rapidinho. Ok. Definição de religiosidade, tá? Não tem nada de difícil. Qual era a real intenção das festas religiosas na antiguidade? Olha aqui, pessoal, ó. A real intenção era o quê? A real intenção, ou seja, essas festas era realizada como forma de, ou seja, o objetivo era afastar os maus espíritos a qualquer praga que pudesse atingir a colheita. Por quê, professor? Isso porque era uma crença que eles tinham lá na Europa e que aos poucos foram passando de geração em geração. Tá? Já estou até respondendo. Retrate as festas religiosas juninas em forma de desenho. Então, diante do que a gente estudou aqui, você vai retratar o que você entendeu sobre as festas religiosas, né, no mês de junho, em forma de desenho, tá? É somente essa atividade que vocês têm para hoje. Não esqueçam de tirar foto, né, depois de respondida, e encaminhar para o seu professor de religião, que ele estará à disposição, aguardando a atividade da semana. E aqui, né, a nossa frase final, claro, relacionada ao conteúdo, a cultura é o maior patrimônio de uma sociedade. Não existe sociedade sem cultura. E não existe uma cultura sem sociedade. Do mais, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu vou esperar vocês aí na próxima semana, tá? Sempre lembrem de fazer atividade e deixar o seu comentário aqui sobre o que você achou da aula de hoje, tá? Olha, religiosidade é o fato de eu permitir, ou seja, de eu ter acesso à compreensão e a entender a religião de uma outra pessoa. Religião essa que não é a minha. Repetindo, o fato de eu entender a religião do outro não significa de forma nenhuma que eu deixei de praticar a minha, tá? Agora, quando eu sou intolerante com a religião do outro, aí sim eu estou deixando de praticar a minha, ok? Então, a religiosidade é como se fosse um canal que liga o meu mundo a outras religiões. Então, eu acesso esse canal, entendo a religião do outro, compreendo a religião do outro e passo a respeitar a religião do outro, mesmo a minha sendo diferente da dele. Mesmo assim, vice-versa. Ele tem acesso à sua religião, né? Ele passa a compreender a sua religião e, ao mesmo tempo, respeita a sua religião. Tá, pessoal? Do mais, até a próxima aula. Fiquem em paz, fiquem bem. E lembre, né, pessoal, das medidas. Infelizmente, o vírus ainda permanece na nossa sociedade, tá?
lavar sempre as mãos, usar máscara, não esqueça. E se liguem na atividade que eu espero vocês na próxima semana. Valeu, pessoal!